Fala, engenheiro e arquiteto que cuida do trânsito das cidades do Brasil. Eu sou a Roberta, da LR Engenharia. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje existem profissionais faturando mais de R$ 20.000 por mês com engenharia de tráfego, enquanto a maioria ainda nem sabe onde atuar. E o problema não é a falta de oportunidade, é falta de direcionamento. No episódio de hoje, você vai entender exatamente onde estão essas oportunidades e por que quase ninguém está aproveitando isso no Brasil ainda. Olá, eu sou o Léo e daqui do Canadá para o Brasil apresentamos técnicas de engenharia de tráfego para vocês, engenheiros e arquitetos, como a Roberta falou, fazerem mais de R$ 20.000 já nos primeiros projetos. Então fica aqui com a gente que vocês vão entender um pouquinho do que nós estamos falando. E quando a gente fala em engenharia de tráfego, muita gente só em semáforo ou rotatória. Ou diria até mais, pensa também só em quebra-mola, acha que isso é engenharia de tráfego. Mas na prática, nós estamos falando de tomar decisões que impactam diretamente na segurança viária, no fluxo e no comportamento dos motoristas. Exatamente. Ou seja, não é só projeto, é resolver problemas reais das cidades, problemas simples de cidades, antes que eles virem complexos. E é exatamente por isso que existe essa demanda. Eu diria uma demanda assim quase que infinita, porque esses problemas estão em todos os lugares. Não é só somente na sua cidade, em todas as cidades nós temos esse tipo de problema. E aqui, né, o que nós vamos falar hoje, está um dos maiores erros do mercado, né, Roberto? A engenharia de tráfego quase sempre ela entra tarde demais. Hum. Na maioria das cidades, primeiro vem o problema, deixam acontecer o problema. Isso. Depois vem a tentativa de solução. Aí que está o grande problema, né? Mas o correto seria justamente o contrário, é analisar antes, simular e depois intervir. Essa trilogia que eu e o Roberto a gente sempre passa para quem nos ouve, né? Exatamente. Sempre isso. Pesquisa, simulação e depois a intervenção, né? Porque com a simulação a gente vai conseguir fazer umas análises e diagnóstico e até mesmo o que pode ser feito para depois intervir, o que torna algumas vezes para a cidade muito mais barato do que ficar só no achismo que a gente vai comentar um pouquinho mais para Exatamente. frente. E teste, né, Léo? Nunca é na rua. Teste não Não pode ser se feito. faz na rua teste, né? Estudo Exato. de tráfego vem exatamente para poder fazer com que isso não aconteça de jeito nenhum, com que isso seja feito a partir de dados dentro do escritório, né? Exatamente. E quando isso não acontece, né, a cidade, o que que acontece para a cidade? Ela que paga o preço, Sim, algumas né? vezes um preço muito alto, né? Exatamente. Por quê? Porque vão intervenções erradas para as ruas e que vão dar outros problemas além daqueles que foram a tentativa de acerto, né? Sim. E aí a cidade acaba pagando, né? Por conta disso. Quando não existe um especialista em engenharia de tráfego, o que acontece? Decisões baseadas em achismo, que é a pior condição que pode ter para o tráfego, né, Roberto? Exatamente. Por exemplo, sinalização, onde é necessário intervenções físicas. E isso é um grande problema. As pessoas acham que só uma sinalização pode resolver um problema onde a geometria é necessária, né? Porque tem placas que não vão resolver os comportamentos, né? E algumas vezes você precisa não só da geometria, até algumas vezes da fiscalização, né? Também, Exatamente. Que a fiscalização só vai acontecer, né, em cima de uma geometria correta, exatamente, sinalizada corretamente. Então, às exatamente, vezes, as pessoas, o que que elas querem fazer? Elas querem colocar sinalização para acertar um problema que só a geometria seria possível fazer. E aí, o que que exatamente. entra?
quebra-mola, geralmente. Por quê? Exato. Porque se a geometria está errada e a sinalização não vai fazer o papel, né, da geometria, então eles acham que colocar um quebra-mola ou, né, ou a chamada ondulação transversal, né, como a Aham. gente vê escrito, né, publicado nos manuais, acha que isso aqui vai dar a solução do problema e não vai, Não vai. né? Exatamente. E aí você tem os problemas das intervenções mal planejadas, como um semáforo superdimensionado. A gente já viu que um semáforo muito mal feito, né, muito mal implantado, muito mal calculado, muito mal simulado, sem pesquisa nem nada, ele pode sim realmente prejudicar uma cidade inteira, dependendo do tamanho do porte da cidade. Né? A cidade pode Exatamente. parar por conta de um semáforo. A gente já viu isso acontecer. E além do mais, né? Além disso, se ele tiver superdimensionado na sua programação, no seu tempo, vamos simplificar, né, a fala, nos tempos de verde, de vermelho, o que que pode acontecer? Na hora de uma travessia, a travessia não acontecer, né, não ter volume suficiente para aquela travessia em certos horários, e aí o semáforo ele vai, né, não vai ser confiável para aquele usuário que estiver esperando o vermelho sem estar ninguém, nada passando ali na frente, Exatamente. né? Fluxo nenhum. E aí o que que acontece? A primeira infração que é o avanço do semáforo, né? Sim, Então, quer dizer, ela vai acontecer, o avanço do semáforo vai acontecer a primeira, da próxima vez que ele passar, ele já sabe que ali não passa ninguém, ele vai também avançar de novo, e é assim que se constrói um comportamento errado numa sinalização errada, não exatamente, é? porque vira uma cultura. E um outro exemplo, já que você citou anteriormente, sobre as ondulações transversais, né, os quebra-molas, se ele for mal planejado e se for instalado da mesma maneira que ele pode vir a salvar vidas, ele também pode causar vítimas, né? Com o Exatamente. carro capotando, isso a literatura, se você der um Google na internet, você vai ver exemplos disso que acontecem sempre. Não é uma coisa isolada que a implantação de um quebra-mola pode vir a ter uma vítima, né? Então, isso é um Exatamente. problema. Com isso, a gente tem o aumento das colisões, né? Antigamente era chamado acidentes, mas seriam essas colisões. Você tem um aumento dessas colisões, algumas com vítima, o que é pior, e a perda da eficiência no que você está fazendo, né? Então, você, por exemplo, você podia ter um semáforo já que por algum motivo foi alterado de alguma forma e você perde a eficiência dele, aumentando atraso, piorando a saturação dele, né? Você aumentando o tamanho das filas, sem dar a devida eficiência, um bom desempenho para aquela interseção, né? Exatamente. O remédio tem que ser dado na dose certa, né? Se a sinalização ou qualquer intervenção tiver mais ou menos com a eficiência necessária, da eficiência necessária, aquilo ali já é um problema para os próximos pontos, né? A montante e a jusante também do sistema viário, porque é um sistema, né, gente? Trânsito é um Exatamente. sistema. E então, gente, nessa questão de eficiência, ela é importantíssima, né? Também e precisa uma pessoa que entenda de engenharia de tráfego, Exato. né? Então, o ponto-chave disso tudo, e que a gente sempre observou, que isso é um padrão, não é um problema isolado. Se a sua cidade tem isso, não se preocupe, porque isso acontece em todas as cidades. Isso acontece sempre de uma forma que não é isolada, né? Sim, Algumas vezes uma cidade pode ser prejudicada por outra, dependendo da situação, exatamente. né? E isso infelizmente, é um padrão extremamente negativo,
mas que isso acontece. Exato. Agora, pensa comigo. Se existe problema em todas as cidades, poucos profissionais sabem resolver, o que acontece com quem domina isso, com Pois quem é. entende esse assunto? Ele vira referência. E quando você vira referência, você não precisa correr atrás do projeto. Os projetos começam a chegar até você. Pois lembre-se, isso é uma área de altíssima demanda. Exatamente. Onde os problemas, né, Léo, têm que ser apontados por especialistas, porque todo mundo vê problema no trânsito e todo mundo dá pitaco daquele problema no trânsito, mas não sabe como resolver, né? Acha que sabe, mas é só os cálculos para mostrar, Só os né? Só cálculos. dados para mostrar. Exatamente. Então, para quem está começando, quer atuar na prática com isso, acho que o caminho mais estratégico é começar pelas pesquisas de tráfego. Por quê? Porque muitas prefeituras elas precisam disso e muitas também não sabem que precisa disso. Eu acho que todas, nenhuma sabe que precisa disso, porque você vê muito pouco, né? Muito poucas prefeituras, muito poucas não, você nem vê prefeituras contratando estudos de tráfego, que é o primeiro de todas as etapas que existe de um estudo. Sem a pesquisa de tráfego, um estudo não se prolonga, porque não tem da onde você tirar análises. Então, você precisa dos dados, né? E a maioria das prefeituras, como a gente está falando aqui, a maioria não, gente. No Brasil, a gente fala que a maioria, porque agora aqui no Canadá, a gente consegue ver que não existe prefeitura, não existe quem estude o trânsito que não faça, que não se baseie nas pesquisas de tráfego. É uma coisa que é indispensável. Não existe estudo de tráfego, estudo de trânsito, ou de qualquer forma que você chame, não existe sem as pesquisas, né? Então, não é questão de muitas prefeituras no Brasil. Nenhuma prefeitura no Brasil praticamente faz isso, né? Exatamente. E aí, como por exemplo, a Roberta tocou no exemplo daqui, só para vocês terem uma ideia, aqui todas as prefeituras elas contratam, né, Roberta, as pesquisas delas, no mínimo, né, falando de pesquisa de contagem, que é a básica para tudo, Sim, para calcular, por exemplo, o incremento anual, eles contratam, né, faz parte disso, para calcular o veículo médio diário anual, né, o veículo, a quantidade de veículos por ano, isso tudo são dados que são sim, normalmente oriundos da própria prefeitura, porque elas contratam, né, aí vem a dica para o gestor, né, eles contratam, por exemplo, pegam as vias principais, as arteriais, que normalmente estão dentro do plano diretor municipal, então é usado essas vias arteriais, elas são contadas, né? Nesse exemplo que eu estou dando, são contadas anualmente, e as vias secundárias, seja elas coletoras, locais, existe uma programação de contagem para que o município sempre saiba o que está acontecendo, sim. saiba analisar, né? E tenha uma redução de acidentes, tenha uma melhor performance para que o tráfego e segurança andem lado a lado para uma melhoria da cidade, dos Exatamente. desempenhos das cidades. E com isso também, que aí é a dica que a gente dá para o gestor, aqui você pode comprar a contagem diretamente das prefeituras. Então, Sim, então você quer comprar o veículo médio diário anual, a prefeitura manda para você. Ah, você quer saber o número de colisões, né? Que é um outro tipo de pesquisa? Eles têm também, eles mandam para você. Se você quer saber a contagem para fazer uma análise de semáforo, eles mandam para você. Só que isso tudo tem um custo, né? E é exatamente. repassado.
E como sempre que a gente fala, né, que público não significa que é de graça. Exato. Público não é de graça, né? A palavra público quer dizer que é para todos, não é que é de graça. Inclusive, se o consultor ele vai comprar essas pesquisas, fica muito mais barato para ele comprar as pesquisas da prefeitura do que, e assim, então os dois lados ganham. A prefeitura está vendendo uma coisa que ela já contratou, né? Exato. Então ela está vendendo para aquele que quer, que precisa, e o consultor também ele vai se favorecer, por quê? Porque ele vai, para ele vai ficar muito mais barato ele comprar do que ele fazer as pesquisas, Sim. E entendeu? mais rápido, né? Exatamente. E com isso, Léo, se você pensar direitinho, lá no Brasil, porque aqui o mercado é tão aberto da engenharia de tráfego, por quê? Por que tem tanta consultoria de engenharia de tráfego aqui? Porque você tem, né, essas pesquisas sendo feitas o tempo inteiro, a gestão entendendo do trânsito, sabendo o que vai contratar, né, o que precisa contratar, porque se você não tem dado, como é que você vai gerenciar? Como é que você vai saber o que que você precisa contratar, Uhum. né? Então, no Brasil, isso está tão fechado, por quê? Porque não tem esse entendimento, os profissionais não são especializados em engenharia de tráfego. A maioria das vezes, profissionais que fazem, né, que constroem o trânsito das cidades, eles não têm especialidade nessa área, eles são generalistas e estão ali tentando aprender, tentando fazer, né, de uma forma assim que realmente a gente lá no começo sabe disso, porque lá no começo a gente passou por isso, Uhum. né? A gente também era generalista, a gente não sabia nada de engenharia de tráfego especificamente, não sabia dos parâmetros, e aí, nessa busca, né, desses 20 anos trabalhando nessa experiência, isso foi aquele negócio, a necessidade, né, fazia a gente procurar o que a gente precisava. E aí, infelizmente, no Brasil, a gente conseguiu constatar que a engenharia de tráfego não é uma especialidade informada nas faculdades, né? Não é uma especialidade que é mostrada para o Exato. profissional que é uma demanda infinita, porque é uma demanda infinita, mas para ser uma demanda infinita, essa base da pesquisa precisa ser invocada, vamos dizer assim. Sim, Ela precisa ser chamada a ser feita, a ser uma constante para conhecimento do tráfego, para aí as prefeituras conseguirem contratar. Isso faz sentido para você? Para você ver o quanto essa engenharia ela é imensa e as pessoas não sabem, os profissionais não sabem disso, porque não têm esse conhecimento. exato. Então, voltando, né, ao assunto, as pesquisas, né, quando a gente falou para começar, porque ela é a base de qualquer estudo, né? E poucos fazem de forma estruturada, de uma forma organizada, ou porque É, não sabem, sim. né, ou porque não teve condição de se fazer. Ou então só faz pontualmente, né, quando se acha que vai precisar de um Exato, projeto, sendo que exatamente. ela é uma coisa que precisa estar ali constantemente já disponível, né, Sim, para poder você estar estudando o trânsito, porque trânsito é uma coisa diária, sim, né, não para nunca, né? exatamente. Você aí, com um pouco de conhecimento, você já começa diagnosticando, por exemplo, pontos de conflito. Tenho certeza que na sua cidade você sabe enxergar onde são esses pontos de conflito. Você sabe dizer aonde são os locais com maior índice de colisões. E sabe também, eu tenho certeza, o comportamento do fluxo. Como, Exato. por exemplo, você sabe onde a maioria das pessoas, vou dar um exemplo qualquer, faz uma conversão errada, que é uma coisa comum. Isso aí são pontos que você já pode, já eu diria, abrir as portas para o Sim. que você vai fazer. Por exemplo, até os volumes, né? Quais os horários de maior volumes, em que vias e onde, que Exatamente. sentido. Então, você consegue ver os problemas. Você não tem as soluções ainda, que ainda você não sabe fazer, né? As análises.
ver os dados, que dados você precisa, mas você sabe exatamente aí na sua cidade ou na cidade que você percorre onde estão os problemas. E aí é só você saber solucioná-los, porque aí tudo isso está na sua mão, né? Aí as portas já se abrem para você. Sim. Agora vem um ponto que pouca gente percebe nisso tudo. É o depois do diagnóstico. Depois do diagnóstico vem a solução. E é aqui que entram todo o conhecimento que você tem. Por exemplo, se você estiver analisando uma rotatória moderna. Porque muitos desses pontos de conflito que a gente citou poderiam ser resolvidos com projetos bem feitos. Rotatória é um exemplo, Exatamente. né? Nem sempre elas são modernas, né? As Nem que tem, sempre as que exato, são implantadas são as modernas. São implantadas círculos, na verdade, né? exatamente. E aí são pouquíssimas pessoas que sabem projetar de forma correta. Exato. Pouquíssima. Aqui eu tenho certeza. Todos que fazem projetos de rotatória, eles sabem. Agora, não no Brasil, né? Infelizmente. Então, uma virada de chave aí para você pensar nisso aí, que realmente você pode pensar dessa maneira. E aqui que surge uma das maiores oportunidades de tudo que a gente falou de hoje, né? Por quê, Roberto? Porque existe uma demanda, existem problemas reais, existem soluções comprovadas. E a gente Exatamente. prova isso, a gente posta, a gente dá exemplos do que a gente vê aqui com a Uhum. experiência que a gente tem do Brasil, explicando para vocês. E qual que é o problema? Onde que está a oportunidade nisso tudo? Porque falta profissional preparado para isso. Nós não temos profissionais preparados para isso. São pouquíssimos, eu afirmo isso, são pouquíssimos engenheiros de tráfego. Então, gente, aí, ó, existe a demanda, tá aí na sua frente. Tá aí Exatamente. todo dia nas ruas aí você tá vendo. Existem os problemas reais, né? Existem problemas reais e existem soluções comprovadas que você ainda não sabe quais são, como fazer, né? Como solucionar. Às vezes você pensa que sabe, Uhum. né? Mas não sabe. Está ainda no achismo. Exatamente. E é isso aí, ó. É esse aí o mercado, né? Que está precisando de profissional preparado, como o Léo disse aí, né? E quem domina isso consegue trabalhar com projetos de alto valor, porque esses Exatamente. projetos são projetos de alto valor, não é projeto só para a prefeitura ir lá e não são projetos para você só entregar um desenho, uma especificação, uma planilha de quantitativo para a prefeitura poder construir. Não é Não. isso. Não é isso. Trânsito não é isso. Trânsito é muito mais do que isso antes de se fazer, se começar o desenho, né? O desenho é a última parte Desenho cereja da, do bolo. da solução. Exatamente. É a última parte da solução para o trânsito é o desenho, né? Então, assim, o engenheiro acha que o que que ele tem que fazer para o trânsito? O desenho, a especificação, o quantitativo e mandar para a obra. Mas não é isso. Você tem que fazer cálculo, estudo de volume, estudo de fluxo, né, os conflitos, tratar os conflitos. Cada conflito tem a sua solução, não é uma coisa padrão, mas também não é uma coisa assim que você tem que fazer, tem que imaginar coisas novas para fazer. Não. O trânsito, ele é uma coisa padrão, sim, de tratamentos padrões, mas esses tratamentos, eles cabem cada um no seu problema, né? Não pode ser uma coisa criativa, igual no Brasil, né? Usa-se da criatividade para colocar novas intervenções no trânsito e parece que aquilo ali vai funcionar, né? Às vezes o engenheiro, o gestor acha que, nossa, vai fazer maior sucesso essa implantação. E chega lá, quantas vezes a gente já viu problemas acontecendo depois da implantação da infraestrutura?
né? E um dos motivos que não foi visto o básico. Exatamente. A Isso tudo, capacidade, volume e tudo mais. exatamente, o básico não foi feito, Exato. que é da onde se começa tudo, né? Você está convidadíssimo a entrar para a área da engenharia de tráfego. Sabe por quê? Porque as demandas são infinitas. Está precisando de profissional assim, sem. A gente não tem nem noção de quantos profissionais são necessários, né, para cada cidade aí, especialistas nessa área, para poder a gente conseguir fazer, construir um trânsito seguro e de qualidade nas cidades, em todas as cidades do Brasil. São Paulo, Rio de Janeiro, todas as cidades do Brasil, tá? Pequenas, médias e grandes. E sim, gente, se você entrar nessa área sem direção, o negócio não vai ficar bonito, não vai adiantar nada você entrar sem direção. Vai continuar tudo da mesma forma que está hoje. Você pode acabar fazendo mais do mesmo. Projetos comuns, mal pagos e sem diferenciação. Por isso, o ponto não é só entrar, é entrar de forma certa, fazendo corretamente o que precisa ser feito e o que hoje não está sendo feito, né, Léo? Exatamente isso. Cuidado para você não ser igual aos outros. E isso é importante, né? Então, se você é engenheiro ou arquiteto e quer atuar com engenharia de tráfego, você precisa entender isso, que isso pode mudar a sua vida. O mercado já existe, a demanda enorme já existe e está aí. O que falta são profissionais preparados. Isso nós temos visto isso aos montes, né? Então, quando você entende onde atuar e como se posicionar, Sim. você conseguiu fazer a chave, porque tudo vai mudar. Se fizer sentido para você, continue acompanhando a gente aqui, porque nos próximos conteúdos eu vou aprofundar exatamente isso. Então, você, profissional da engenharia civil, né, e arquiteto urbanista que quer mudar e quer construir trânsito de cidades muito melhores do que os que temos hoje no Brasil e que trazem tantas vítimas. Então, se você quer vir para essa especialidade e quer essas inúmeras demandas que existem no trânsito, é só você começar a seguir nosso perfil aqui, porque aqui do Canadá a gente traz para o Brasil sempre, tá? Então começa já se inscrevendo no nosso canal, curtindo esse vídeo, tá? E compartilha aí com engenheiros e arquitetos que você sabe que precisam de trabalho, porque na engenharia de tráfego está faltando gente, porque tem muito trabalho para fazer, né? E para ser ofertado, porque muitas vezes, né, os órgãos não sabem nem contratar. Então venha e vem fazer parte da engenharia de tráfego aqui com a gente, tá bom? Então, até mais. O próximo vídeo. Tchau!